Olá! Hoje na nossa série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre qual a melhor expressão para nós nos referirmos à mediação. Meios consensuais de resolução de conflitos, meios alternativos de resolução de conflitos ou meios adequados? Pois é, você também já deve ter lido autores ou visto algumas pessoas falarem da mediação como meio consensual. Algumas outras que se reportam à mediação falando em meios adequados. E também outros tantos autores e pessoas que falam da mediação como um meio alternativo de resolução de conflitos. E qual seria a expressão que estaria mais correta? Pois é, eu quero te dizer que não há certo ou errado. Mas dependendo do método de resolução do qual estivermos conversando, aí sim, eu penso que pode ter uma expressão ou outra que seja mais apropriada. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui algumas reflexões para que a gente consiga também construir a melhor maneira de conversarmos quando estamos nos reportando à mediação. Vamos primeiro analisar a expressão meio adequado de resolução de conflitos. De pronto eu quero dizer uma coisa para ti. De todas as formas de denominação, eu confesso que essa é a que eu menos simpatizo. E eu vou te explicar por quê. Sabe, eu acho um pouco pretensioso dizer que a mediação e a conciliação são meios adequados de resolução de conflitos. E não porque não o sejam. Claro que são. Mas porque essa expressão meio adequado para falar da mediação pode levar a um entendimento de que uma sentença judicial, por exemplo, seria um meio inadequado. E a mediação, ela não tem a pretensão, ela não tem o cunho de resolver todos os conflitos. A gente sabe que muitos dos conflitos precisarão sim de uma solução imposta. E está tudo bem? Então, as decisões arbitrais ou as decisões de um juiz são indispensáveis para resolver muitos dos conflitos que nós temos. E acho que disso ninguém discorda. Então, me parece que chamar a mediação como meio adequado, sendo aqui redundante, não é o mais adequado. Por outro lado, vamos falar dos meios alternativos de resolução de conflitos. Eu gosto muito dessa expressão, desse termo, para denominar um dos caminhos que nós dispomos para resolver um conflito. E sabe qual dos caminhos que eu estou falando? Da arbitragem. Eu vou te explicar por que eu defendo chamar a arbitragem como um meio alternativo. Vem cá, vamos pensar juntos. Quando as pessoas escolhem a arbitragem para resolver um determinado problema, elas, as próprias pessoas que estão inclusas no conflito, de alguma forma elas estão renunciando à possibilidade delas próprias em construírem a solução. E elas então escolhem, elas delegam ao árbitro e não a um juiz, para que esse árbitro dê uma sentença. Mas claro, de qualquer forma, é um terceiro que vai dizer o que é correto diante daquele conflito. Então eu entendo que por ser um terceiro que vai dizer o certo e não as partes,
por ser o árbitro e não o juiz, e por ser uma escolha daquelas pessoas que estão inclusas no conflito e não uma imposição do sistema, que denominar a arbitragem como meio alternativo para resolver os conflitos é bem apropriado. Bem, falamos então de meios adequados, que na minha opinião não deveria ser usado. Falamos de meios alternativos, que na minha modesta opinião é perfeito para utilizar quando falamos de arbitragem. Mas aí talvez você me pergunte, Henrique, e os meios consensuais? Pois é, meios consensuais é a forma que eu mais gosto para utilizar quando a gente está falando de mediação, de conciliação e de negociação. Para mim, sempre que as pessoas em conflito, com a ajuda ou não de um terceiro, constroem a solução do problema, buscando o ponto de equilíbrio, aquele lugar de consenso de interesses, nossa, aí eu entendo que a expressão meios consensuais de resolução de conflitos cai como uma luva. É a mais adequada. Então vejam, não há certo e errado, mas existe sim formas de expressão que ficam mais coerentes, mais adequadas para a gente denominar cada um dos caminhos que existem. Então, em síntese, penso ser mais apropriado deixarmos de lado a expressão meios adequados e talvez seguirmos a corrente que defende o uso da forma meios consensuais para falar da mediação, da conciliação e da negociação e meios alternativos para falar da arbitragem. Bem, por hoje era isso. Eu espero encontrar vocês em breve num próximo episódio da série Dicas de Mediação. Até lá!